Aê, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Funcionou, que bom. Funciona de primeiro. Tá com medo. Tá tentando fazer uma gambiarra para mandar pro Facebook, mas para não dar bagunça total, falei, não, é melhor, vamos no básico e aí vai dar certo, é melhor. Então tá bom, vamos lá. Muito corrido, muito corrido. Para quem não sabe, antes até de apresentá-la, foi difícil falar. Ela está na correria, né, nesse momento difícil, mas está trabalhando bastante de casa, né? Tô trabalhando bastante. Graças a Deus. Eu vou te apresentar, mas aí você se apresenta e a gente vai fazer um bate-papo mesmo normal. Mas aí as pessoas vão te conhecer, tem gente que não te conhece, mas sabe o que você faz, né? Então, a Patrícia, ela é professora de judô também. Ela era professora de ensino infantil, que eu fui observar, né, antes da fono, acredito eu, ou concomitantemente. Trabalha com judô, e ela há alguns anos, acho que há mais ou menos 4 ou 5 anos, montou um projeto chamado Judoquinhas, que é um trabalho, ele é bem grande, na verdade, e é um trabalho que tem bastante gente que conhece, não necessariamente conhece, mas conhece, por exemplo, os vídeos do YouTube, os desenhos, na verdade, do YouTube, né? E aí eu queria faz tempo falar com ela, porque a gente tem ideias muito parecidas, seguimos caminhos diferentes, a gente segue caminhos diferentes. Eu gosto de destacar até que um dos pensamentos que nós já conversamos, que é assim, levar o judô para casa da criança, estender o judô, ou seja, quanto mais ele fizer parte do dia a dia dela, a tendência dele gostar e viver o judô, ou seja, será seu aluno por mais tempo, terá o comprometimento, e eu acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que até combina nossas ideias, e o caminho aí, cada um se trilhou um caminho diferente. Eu queria que você se apresentasse, aí a gente vai batendo um papo, o que você faz hoje, o que você está fazendo agora. O meu trabalho, né, o meu trabalho de segunda a sexta é como fonoaudióloga clínica, né, eu atendo todas as idades, mas o meu foco são as crianças. E eu estou terminando a especialização em neuropsicopedagogia também, né? É a minha segunda especialização e eu estou encerrando agora, né? Já era para ter terminado com essa pandemia, mas acabou que teve um atraso aí. E o judô, né? Tem até um vídeo nosso, né, no canal falando sobre essa história do judô na minha vida, né? Começou tarde, né? Eu comecei bem tarde, comecei com 30 anos no judô, né? Não tenho uma história de ter feito judô na infância. E logo que eu tive esse primeiro contato com o judô, eu já comecei a viver até essa experiência de transformação comigo. Né? Antes eu era só mãe de judoca, né? Eu era o Caio, né, nosso filho mais velho, meu do Sensei Ricardo, ele era faixa laranja já quando eu comecei, né? Já tinha uma boa caminhada. E apesar das pessoas, eu suponho isso, né? Imaginarem que nós éramos muito dedicados ao Caio ali, e levando nos campeonatos, pagando aquilo, fazendo aquilo. A gente fazia tudo isso, mas eu não entendia nada de judô. Eu não conseguia saber se ele tinha ganhado ou perdido a luta. Eu não sabia, nada, zero. E eu vivi realmente uma transformação através do judô, né? Mas sem deixar de destacar aí uma coisa que não é um detalhe, é a diferença que eu estive desde o início no dojo do Judocas de Cristo. Então, as coisas aconteceram comigo de uma forma muito especial, muito diferente lá, desde a faixa branca até a preta. Eu sempre treinei no mesmo lugar, né, no mesmo dojo, e então consegui, por conta da transformação que eu vivi, comecei a ter um olhar diferente, né, pro judô, e comecei a relacionar os meus conhecimentos, né, tanto o conhecimento de linguagem, comunicação, expressão, como que isso mudava na pessoa que praticava judô, a questão de aprendizagem, as crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, como elas mudavam depois que começavam a fazer judô. E aí eu fui buscar fazer essas conexões através de tantos estudos que hoje a gente já tem, principalmente fora também, né, muita coisa legal, muitos avanços.
E aí eu estou nessa, né? Eu estou nesse caminho de proporcionar, testar estratégias, intervenções para potencializar os objetivos do judô de aperfeiçoamento do indivíduo, né? Legal. Eu nem vou entrar no momento que estamos, mas você atua também como sensei. Uma parte que é interessante, sua família inteira, então, né? Na verdade, seu marido, seu filho, mais velho, acho que o pequeno já também entrou, já está com vocês, né? Todos nós fazemos. Ele nem pensou, já está dentro também. Já está todo mundo. Aqui, assim, eu sou muito privilegiada, porque, assim, além da gente, assim, sermos 3 professores de judô e gostarmos do judô, então isso não é um problema na nossa vida, né? Ah, você vai pro judô, fim de semana tem judô, enfim, isso não é um problema para nós, né? Como família, o judô não compete muito, os 3 gostam, e cada um de nós tem uma área, também tem uma face do judô, né? Então, a minha é linguagem e aprendizagem, o Caio é psicoterapeuta, o Ricardo é professor de educação física, né? Ele é formado em educação física. Então, cada um de nós tem coisas para contribuir dentro de casa. Eu tenho dentro de casa essa possibilidade de estar discutindo com gosto o judô e tendo áreas que se completam, né? E aí a gente acaba trabalhando como uma equipe mesmo, né? É bem mais fácil, por isso que a coisa flui também, né? Legal. Eu vou fazer umas perguntas mais técnicas, mais específicas, depois eu vou para algumas coisas. São várias curiosidades. Primeiro, a dificuldade e o desafio, porque apesar de parecer simples, porque eu imagino que você começou pelos desenhos, né? Contando a história com desenhos e tal, ou seja, para tornar mais atrativo para a criança. Mas montar os áudios e as figuras em desenho, mesmo que seja simples, ou você tem alguém da família que já conhece muito daquilo, ou vocês sambaram. Como se fosse, não, inventei um desenho e ele vai virar um desenho, né? Não foi bem assim. Alguns personagens já existiam, porque já era eu, meu marido, meu filho, eu já usava o bonequinho em alguns cartões que eu fazia, cartão de Natal, um cartãozinho de parabéns a você, sabe? Eu sempre usava, começou assim, alguns desenhos já existiam, algumas pessoas eu já tinha desenhado do meu jeito, tá? Esse daí que vocês conhecem, né? Eu sempre gostei. E aí eu comecei a usar, inicialmente... Boa travada, cara. Você começou inicialmente? Então a gente começou com impresso. Então eu fiz um devocional para os judoquinhas de Cristo, né, para os judocas de Cristo, para as crianças, que relacionava os princípios bíblicos com princípios do judô. Foi a primeira coisa que eu fiz em 2015. E aí eu fiquei arquitetando, porque na época eu não era nem faixa preta, mas eu ajudava os senseis nos treinos, né? Eu já era marrom ali e ajudava os senseis. E eu sentia falta, as crianças não tinham nada, não existia material. E eu gosto de estudar, gosto de ter materiais e ler e ver, e eu via que as crianças não tinham nada. Então, eu comecei a arquitetar aquilo mais ou menos em 2015, já estava rondando, mas estava muito difícil, porque eu não sei fazer desenho, não sei fazer movimento, não sei fazer perspectiva, não sei fazer isso. E no judô eu precisava pôr os movimentos, não tinha como fazer, né? Então eu posterguei um pouco, porque eu não via como fazer aquilo. Mas aí, assim, é uma coisa que, quando assim é plantado por Deus o negócio, ele planta o querer e o realizar. Não tem jeito. Eu tive que fazer. E eu tenho essa característica de realização mesmo, de ousadia de fazer. Eu fiz do jeito que eu tinha, com a tecnologia que eu tinha, com o que eu sabia fazer, e pus, né? Assim, eu comecei pensando nos próprios alunos da gente, né? Inicialmente no meu próprio filho, que estava ali começando com uns 3 aninhos, o Igor, né, começando. Então,
foi assim, né? Começamos nesse modelo, né? E é um desafio enorme. Claro que é, né? Requer muito tempo, porque eu tenho que pensar num roteiro, eu tenho que pensar numa forma de passar a mensagem, tenho que desenhar, editar, som, tudo aquilo que Você vocês faz veem. o desenho, você faz tudo. Eu sei que o áudio é sua família, legal. Mas você que edita, você que faz. Nossa, Sou eu. sensacional. Isso eu não sabia, Faço. na verdade, era uma curiosidade. Porque assim, como eu Eu te sei, conheci, na verdade. faço. Perdão. A verdade, o que acontece? Eu pus para mim, na minha rotina, que eu não posso, porque eu sou perfeccionista, só que você vai achar vários defeitos no meu desenho lá. O que acontece? Eu pus para mim que eu só posso me dedicar tantas horas, eu tenho que começar e terminar aquele vídeo. Então tem coisa que eu fecho os olhos para mim e falo, vai, porque eu não dá, porque realmente o processo é muito longo. Então eu determino, né? O tempo, eu vou pelo tempo, né? E agora eu já tenho mais ou menos vamos dizer, um esquema, né? À medida que eu já vou tendo os desenhos, que eu já vou reaproveitando alguns cenários, alguns movimentos, algumas coisas ficam mais fáceis, tem estilos de desenhos mais fáceis, né? Você já cria uma. Inclusive, eu estava editando um vídeo agora. E eu também sou muito chato. Tanto é que minha máquina tá cheia e muitos vídeos que eu não usei. Eu falei, ficou ruim, porque eu falei uma palavra que escapou ali. E eu acabo publicando muito menos do que eu tenho de vídeo por conta disso. Tanto é que às vezes eu prefiro fazer ao vivo essas lives que eu faço, porque assim, ó, falei também. Falou, E depois eu tiro e edito, mas já tá falado. Eu vou te contar como eu te conheci, porque aí a gente vai entrar em algumas coisas muito legais porque eu, dando aula na escola, eu sempre penso na característica de me envolver com a escola, me envolver com o cotidiano das crianças, não ser só aquele professor que chega e vai embora. Chega e vai embora. E aí a primeira vez que eu te conheci, que por algum motivo eu vi um vídeo, e naquele vídeo você indicava uma folha para as crianças organizarem chinelo, a faixa, como se fosse seu roteiro legal. Eu imprimi 30 daquele, porque você não sei, deve estar gratuito lá, não consegui. Depois que a gente combinou, não consegui entrar no site para ver o que tem. Na verdade, a semana passada eu entrei no site por conta de um projeto da federação que eu estou ajudando. Eu mandei um e-book que você dá gratuito agora no seu site. Eu passei para eles para a gente de repente mandar para pintar e tal. Mas foi esse meu primeiro. Eu imprimi 30. Aí chegou na entrega de faixa no final de ano. Falei que queria dar algo diferente. Alguma coisa que nas férias eles lembrassem. E aí, acho que em 2017, 2018, eu comprei um kit. Eu só não vou abrir o armário e procurar, mas eu tenho um que eu guardei para mim. Um kit primeiro de pintura, ímãs que você fez. Que eu comprei para uma das escolas que eu dava aula. Não consegui comprar para todas porque eu tenho uma outra dificuldade, não sei se é dificuldade, que eu não sei cobrar, esse negócio de fazer a conta da faixa, mas tal, aí quando vai ver, eu tô tomando prejuízo do negócio, entendeu? Então eu acabei conseguindo fazer a conta e comprei. Aí eu falei, meu, legal. Aí eu tive um retorno muito legal dos pais, porque os pais falaram, meu, a gente nunca tinha levado para casa. E esse era o meu objetivo. O que eu consigo fazer para eles levarem para casa? Para durante as férias, eles verem judô. E aí eu comecei a mandar para pai que eu tinha um vídeo aqui, outro lá pelo WhatsApp, ou publicar, pedir para a escola publicar. Foi assim. E aí agora eu sei que tem muito mais coisas que você faz, né? Que dá gratuitamente, que você vende. O que você tem aí nessa prática? Se alguém entrar no seu site agora, o que você tem o que você faz, assim, ó, que não precisa nem pagar, porque tem as coisas compradas e tem o que. É isso que eu falei, tem um e-book lá que tem um monte de coisa para fazer, né? Não sei, não sei. Não sei impedir, não sei. Beleza, fica tranquila. Pode você perguntou o que eu tenho no site gratuito? Isso, o que você tem hoje lá no site de Doquinhas. E por que você foi criando? Porque começou então pelo desenho fixo, ou provavelmente esse de pintura, aí passou para os desenhos de vídeo,
Aí eu ia falar o que você tem hoje, que você vende ou disponibiliza, tem as duas coisas, e o que você pensa enquanto missão desse projeto. Acho que é legal. Acho que é o contrário, é melhor falar enquanto você pensa de missão e depois passar para isso. Gente, acho que é mais legal. Eu não sei tirar esse negócio. Bom, então assim, minha primeira missão mesmo, né, é em relação às famílias, tá? Então, eu entendo, assim como aconteceu um processo comigo, que as famílias, a gente consegue conectar os pais e os filhos através do judô. Se os pais forem nutridos, se o judô for para casa, então nós vamos ter ali uma atividade vivida em família, em que a família entende a trajetória do filho, o que está acontecendo, os desafios que ele tem, vão curtir juntos, vão ajudá-lo naqueles desafios, vão ter uma experiência familiar diferenciada e não só as crianças a um nível maior aí, aos seus potenciais, né, a se desenvolver, mas também os pais, porque o contrário aconteceu comigo. Eu fui parar no judô porque meu filho fazia judô. Então, pais começam a fazer judô por conta dos filhos. E as famílias têm uma atividade em comum que une as famílias. Então, assim, minha primeira ideia sempre foi fazer algo pelas famílias, pelos pais, e juntar as crianças, porque era uma coisa que eu não tive. Eu vejo como eu pensava, eu me lembro da forma como eu me comportava e como eu pensava antes de pisar no tatame. Eu fiz coisas absurdas pensando hoje, né? A forma como eu lidava com o Caio, a forma como eu nunca perguntei coisas básicas para ele, se ele ficava nervoso antes de uma luta, por exemplo. Nunca perguntei, eu ia em todas, torcia, sei lá, mas eu nunca me atentei em como ele estava se sentindo, ou qual desafio ele podia ter, e eu olhava e achava tudo muito fácil. Gente, é só dar uma rasteira. Qual a dificuldade de você pegar uma pessoa e dar uma rasteira? É o olhar que tem ali fora. Não tem dificuldade, entendeu? Então, assim, quando eu olhava, assim, eu acho que ele via em mim a frustração quando ele perdia, os conselhos absurdos que eu dava, coisas assim. Então, eu acho, assim, eu só consegui me conscientizar das coisas quando eu fui para o tatame e quando eu fiz uma primeira participação em campeonato, onde ele agiu comigo como se deve e eu pedi perdão para ele do meu comportamento de tantos anos, porque eu não tinha a percepção, eu não tinha. Então, eu vejo muito isso. Tem campeonato que a gente vai fazer oficina, a gente leva os produtos num campeonato, faz as mesinhas lá, as crianças pintam, brincam. E eu vejo pais, assim, os pais saindo com cara fechada, tal, a criança chorando. E o pai falando, vamos, tem jogo hoje, vamos, tem futebol, né? E eu olho aquilo e penso, nossa, era para ter sido uma experiência marcante de desenvolvimento, de aprendizado. Todo o trabalho que o sensei pensou em fazer morreu, porque o pai, que é aquele que a criança queria agradar, quebrou ali já, né? Então você vê, eu falo, nossa, então esse é um ponto muito, muito importante do Judoquinhas. Eu quero falar com os pais, assim, né? Ter esse contato, levar o judô para casa, porque a gente precisa dos pais. A gente falando das crianças, os pais têm que ser parceiro do professor, né? Não tem como a criança ir para frente, evoluir, se os pais não colaborarem, né? Então a gente tem que falar. Mas agora, assim, se eu for pensar na linguagem, com quem eu quero conversar, para quem eu quero transmitir, são as crianças, né? Então, eu faço os vídeos, eu me importo pouco
se eu receber uma crítica, alguma coisa que seja de um adulto, por exemplo, não me interessa muito, não. O que me chama atenção são as crianças. Se a criança falasse, o Igor, por exemplo, o Igor fala para mim, não gostei desse, nossa, não gostei desse pedaço do vídeo, eu tiro, porque ele é o meu público mesmo. Quando ele fala que não gostou, as crianças não se interessam por aquele vídeo. E aí, se eu não conseguir atingir o objetivo, que é falar com elas, tem que refazer. Né? Então, assim, a minha busca, nem sempre, obviamente, eu vou acertar a linguagem ou o estilo do vídeo, né? Mas eu fico testando, treinando estratégias aí para poder chegar, né, na criança. É isso que eu ia falar, eu ia perguntar isso, porque você vendo alguns vídeos, você vai tentando adaptar mesmo o repertório de vocabulário da criança, né? Com gírias, até com quando um adulto, o professor vê, vai falar, não é assim que tem que ensinar, mas não é com ele que você está falando, né? Então, sim, não é dessa forma que você está falando, e talvez sendo formal, a criança não vai entender. Talvez daquele jeito não é que você acerta, mas está mais perto de acertar, né? E você tem Sim. Tem coisas que é uma reflexão que eu faço sempre, porque assim, o simplificar a linguagem não pode ser estragar o negócio, né? Deixar de uma forma simplória demais e aí perder a essência, vulgarizar, não é, né? Eu tenho que ter zelo com isso. Por outro lado, eu vejo que as crianças aprendem facilmente vocabulário e conteúdos, por exemplo, dos heróis que eles gostam, super complexos, nomes super complexos, situações complexas, né? Você pega aqueles, sei lá, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Pokémon. Nossa, você pega aquelas histórias, são loucas, e eles entendem aquilo lá. Eles entendem, eles sabem tudo. E a gente, às vezes, fica infantilizando, às vezes, alguma coisa, como se eles não fossem capazes de estar também compreendendo algo superior. Então, assim, eu tenho... É sempre um balancear aí, né? Eu busco simplificar, mas, assim, numa busca minha de tornar mais preciso. O simples... ser mais preciso e não tanto cheio de circunlóquio, de firula, e tentar ser mais direta ali para a criança. Mas também acho que eles conseguem. Eu me surpreendo a cada treino com os alunos, né, com as respostas que eles dão, com as perguntas que me fazem, que eles são muito capazes, sim, de entender a sabedoria do judô, né? Já só dou uma forcinha. O canal do YouTube ainda tem uma frequência de vídeo? Você consegue manter uma frequência? Consegui mais já. Assim, eu tô numa fase com dificuldades para manter aquela frequência que eu tinha de pelo menos um vídeo por semana. Eu tenho tido uma certa dificuldade agora desde a pandemia, por conta do meu trabalho mesmo, que tem exigido muitas horas extras de preparação, né? Eu faço as terapias, né, online, e eu tenho que preparar todo o material, né? De uma forma diferente do que eu já tinha em mãos, né? Às vezes você tem jogos em mãos, tem produtos, materiais que você usa e você tem que, né, criar esse material. Só que eu tenho muitos pacientes e cada um é com uma coisa diferente, de uma idade diferente, e para cada um tem que fazer diferente, mesmo porque eu não sei ser diferente disso. Então eu não consigo também afrouxar aí o meu grau de exigência comigo mesma. Então eu acabo tendo que trabalhar. Essa nova condição, né? Até essa nova condição dele. Obviamente que ninguém quer, mas até que passe isso, talvez você já tenha estabilizado, chegou num meio termo que fala assim, consigo trabalhar bem dessa forma, né? Exatamente. Acho que por um tempo ainda vai ser assim, mas eu tenho muita coisa pronta, assim, faltando só o áudio, faltando detalhes. Já está filmado, feito, só que falta uma edição.
Eu tenho muita coisa que poderia estar saindo, assim, tá na fila, tá na fila. O seu carro-chefe de divulgação e de material é gratuito porque é o YouTube, porque é onde você faz os vídeos, mas fora o material do YouTube, eu citei 2 materiais, que era um caderno de pintura, que tinha tinha ímãs e aquele desenho da rotina. Aí, por incrível que pareça, hoje eu cliquei, eu queria achar alguma coisa para falar, mas acabou também essa correria, não deu tempo. Mas eu vi que até no site Elo7 você já tem um outro material lá dentro também. O que você tem de material? Se alguém entrar lá no seu site, porque além do canal do YouTube Judoquinhas, que tem esses vídeos sobre história, sobre rotina de judô, sobre vários comportamentos da criança de judô, tem o site judoquinhas.com.br e nesse site tem, além dos vídeos, uma forma de blog, tem material distribuído lá dentro. O que você tem hoje lá dentro? Porque eu quero falar isso porque não é nem vender ou dar, mas nós estamos numa situação, essa situação, só para você ver, essa situação da pandemia, eu tenho sugerido para as escolas para mandar, para falar assim, eu tenho isso, tenho aquilo, além da aula, porque em algum momento nós vamos voltar e eu quero que o máximo de alunos volte, porque se eles não tiverem contato comigo, eu vou sair da rotina da vida deles. Então, hoje, ainda mais do que antes, o seu trabalho tem muito mais sentido, que é manter na cabeça das crianças, no coração das crianças, que o judô está ali, na família, que o judô está ali, seja por meio dessas atividades. Esfriar, né? Isso, para não esfriar. Então, por isso que eu falei assim, é importantíssimo mesmo você falar, o que eu tenho lá, tem muita coisa gratuita. Se o professor for lá, ele pega e manda no WhatsApp dos pais, um monte de coisa. Tem bastante coisa mesmo gratuita. Eu compilei naquele e-book que você viu. Eu baixei ele tem tudo, né? Ele tem uma parte, o que eu fiz? Eu separei por tópicos os vídeos. Então, assim, tem lá uma página assim, faixa de judô. Todos os vídeos que eu falei sobre esse assunto. Então, se você, de repente, quisesse dar uma aula específica sobre o Osotogari, sobre desistir, sobre, enfim, qualquer coisa que eu já falei no canal, eu coloquei os vídeos e coloquei links para os vídeos conectados. Né? Eu fiz uma curadoria aí. Depois, tem uma segunda parte em que eu compilei tudo que eu tinha de graça. E tem, assim, dezenas, deve ter umas 40, 50 atividades lá, de graça. Desculpa. Eu engasguei. Desde desenhos, jogo da memória, tem um mural, tem fases do golpe, tem bonequinhos para montar, tem muita coisa, né? Tudo aquilo que estava espalhado. Tá tudo espalhado dentro do blog lá, né? Dentro das páginas, dos artigos. Cada coisa tem uma atividade, enfim. E eu reuni tudo que eu tinha até a data lá que eu postei, eu tentei juntar e fazer o material, né? O que eu tenho de diferente, que, assim, porque justamente por ser muito trabalhoso, eu fiz cobrando, né, os meus próprios alunos adquiriram como um material didático mesmo, né, que esse aqui, que é um caderno que eu chamo Caderno de Estudo dos Golpes. Então, a ideia é também com a fixação, né, então ele treinou lá o treino foi de Osotogari, tem aqui os desenhinhos do Osotogari, as fases, as etapas do golpe, tem um lugar chamado Dicas do Sensei do Osotogari, então ele pode escrever ali o que foi que o Sensei falou, que o Sensei destacou sobre o Osotogari, que é legal eu colocar. E aí ele vai preencher... Posso interromper?
Comenta isso porque isso é legal, você vem da linguagem, esse espaço para ele colocar, que é uma maneira que ele coloca do jeito dele. Então ele vai se expressar, ele vai entender da melhor maneira que ele entende, ele coloca no papel, né? Isso é muito legal. Vou dar um exemplo para você. Aí, e tem várias, tem a parte dos golpes do primeiro kill, aqui, por exemplo, ó, tem um pedaço para colocar só as dicas do sensei, tá vendo? Não sei se dá para ver direito. Mas ele pode escrever aqui. Tá ao contrário, mas é por conta do Instagram, mas está perfeito. E tem algumas imobilizações também, tá? Aquelas que a gente costuma ensinar. Tem umas 5 ou 6 aqui. E aí, esse daqui tem coisas bem interessantes, básicas, que todo mundo quer saber, desde comportamento, etiqueta, o que é o Nageu-Aza, o que é o Saikomi-Aza, Gokyo, quantos golpes tem, o que a gente vai aprender, classificação de golpes, né? Os desenhinhos e tal. Aí vem uns adesivos também para eles colarem no campo, que a ideia era o quê? Aprendi aquele golpe, ou me desenvolvi naquele golpe, aí eu colo adesivo daquele golpe, né? Então, e aí assim, eu junto, né, nossa forma de dar aula aqui na família, justamente por termos o apoio, né, do canal, do Judoquinhas, dos materiais, é um ensino híbrido. Então, no Judocas de Cristo, a gente tem uma característica que a gente só consegue ver os nossos alunos uma vez por semana. Nós usamos espaços cedidos para ter treino, né? Então, e somos voluntários, né? Não vivemos disso especificamente onde eu dou aula, porque o Sensei Ricardo vive do judô. Eu não, né? Então, eu só dou aula voluntário. E é muito pouco, todo mundo sabe disso. Uma vez por semana. Exatamente por essa característica, eu precisava criar formas dessa criança não voltar zerada na semana seguinte, e se tivesse um feriado, ou se faltasse, porque é muito tempo. Você ficar lá 1 hora e meia com aquela criança, e ela vai para casa, seguir a vida dela, volta alienadíssima na outra semana, né? Então, sempre estou vinculando vídeos, alguma atividade, todas os nossos alunos é como escolinha. Eles têm lição, eles têm um passaporte, onde é marcado as presenças, onde é marcado as atividades que foram feitas. Eles têm um caderno. O caderno deles é muito gostoso de ver, porque eles vão colando todas as atividades que foram feitas ao longo do ano. Esse caderno a gente expõe no fim do ano. Eles têm uma atividade para o final do ano, uma atividade grande que é feita durante um mês, mais ou menos. Oi, voltei. Um mês, mais ou menos. Então, eles fazem uma atividade grande como um encerramento de ano, né? E assim, todo o trabalho que a gente tenta fazer é para otimizar o tempo que a gente tem, né? Com uma didática mais estruturada, estudada, fundamentada. A gente, assim, se você olhar o treino, talvez não perceba tanta diferença, ou talvez com um olhar, né, mais atento de quem entende de didática, sabe que está nos detalhes, né? As diferenças, né? E é assim que a gente tem trabalhado, né? Mas de qualquer forma, para nós, né, acho que isso tem que ficar bem claro. O judô é uma ferramenta para o desenvolvimento do potencial das pessoas de qualquer idade, né? Seja qualquer desafio que ela venha apresentar na vida, né? O nosso foco não está no judô, na ferramenta, nosso foco está nas pessoas, né? Nós disponibilizamos um caminho que eu acredito que seja incrível, para mim foi e é uma ferramenta poderosíssima, subutilizada por muitos, de transformação
fortalecimento das pessoas, de todas as idades, independente de diagnósticos, de situação social, não importa, idade, né? E então a gente olha para as pessoas e a gente consegue fazer, a gente aqui entende, né, como família, que é o que Jigoro Kano queria, né? Então a gente é bem resolvido nessa parte. Eu até fui perguntado essa semana no meu canal e eu preparei para falar semana que vem sobre qual é a melhor modalidade, luta para a escola, né? E eu nem vou falar muito aqui, mas é qualquer uma, porque depende do professor, depende do trabalho. Na verdade, não está na arte em si, mas como você trabalha. Um professor de judô ele pode estragar o judô, um professor de uma modalidade que você acha que tem todo o potencial para ser nesse sentido que não é que vive numa linha tênue, por exemplo, no sentido de não ser legal, e o professor conduz de uma tal forma que ele cria todo esse ambiente, né? Então isso é muito mais está relacionado aos profissionais e como aquilo é levado do que em si a própria modalidade, né? O judô existe um ponto. Isso eu acho que é fundamental, porque muitas pessoas imaginam que é por osmose, né? Você faz judô, logo você vai viver todos aqueles benefícios mental, físico, moral. Não é verdade, né? Para que aquilo aconteça, você tem um como. Essa aula tem que ser conduzida de uma determinada forma, né? Os próprios estudos científicos mostram isso, né? Tem uma neurologista que estuda especificamente funções executivas, que é uma área onde eu me dedico muito a estudar, e fala exatamente dessa questão de como a arte marcial, sim, ela é uma atividade que faz toda a diferença no desenvolvimento cerebral, das áreas que fazem a diferença para a pessoa ser bem-sucedida nas necessidades do nosso século, né, nos tempos modernos. Isso já é comprovado cientificamente. Porém, ela fala claramente que existe uma diferença, sim. Você tem que tratar de princípios, valores, ir além da atividade física, vamos dizer assim, da prática física, para criar um ambiente interno também, para que aconteça toda essa mágica, né? Não é qualquer judô. Então, eu tenho, como eu costumo falar assim, não tem dojo neutro, não existe dojo neutro, não existe um padrão, né? Então, tem pessoas que tiveram uma má experiência com o judô, em algum momento da vida, e acham que judô é aquilo. De repente, não é. Vai para um outro dojo e se identifica. Porque o professor tem o seu jeito, corresponde mais aos seus objetivos, ao seu modo de pensar, aos seus valores. Outros vão se dar bem com outro tipo de professor, outro tipo de aula, tem outros objetivos de vida, né? Então, assim, tem que pesar. E o papel do sensei nesse sentido, eu tenho essa visão, sei lá se é mítica, né? Não sei se é essa a palavra, mas eu tenho essa visão de que a gente está lá, se o objetivo do judô é o aperfeiçoamento do indivíduo, a gente está lá para guiar nisso. Eu não tô lá para brincar e fazer o menino sair depois de 10 anos sabendo só aplicar um golpe. Eu tô lá para trabalhar esse aperfeiçoamento, né? Então, assim, é uma missão muito grande, você tem que ser um exemplo de vida, né? Então, assim, eu vejo isso como uma missão mesmo, um propósito, né? De vida, né? E o sensei tem que estar, assim, ciente, né, da sua responsabilidade, no seu compromisso com isso, né? Legal. Eu vou te fazer uma pergunta, eu já não sei quem foi, mas alguém colocou aqui no meio que o judoquinha chegou na Itália, no Educa Itália, alguma coisa assim. O sensei Fábio tá por aí, é ele que escreveu? Foi lá pra cima, ficou e eu... Ah, tá bom. Porque lá na Itália agora são 2 horas da manhã, que eu saiba, 2 ou 3 horas da manhã.
Onde ele Não, está. alguém falou para você contar a história, mas eu acho que foi o Kleber Soares que falou para você contar isso aqui. Ah, Sensei Kleber. Então é o seguinte, né? O Educa Judô é um projeto realmente, é um projeto italiano, e ele é um projeto incrível, porque ele trata exatamente dessa junção do judô com o desenvolvimento infantil na questão cognitiva, de linguagem, motora. O site deles é educajudô.it, eu acho. E aí o Sensei Fábio, de lá, né, da Itália, ele fez alguns anos já um contato comigo, me pedindo, ele viu que eu era fono, e ele pediu para eu escrever um artigo para eles sobre judô e linguagem. Então eu fiz esse artigo para ele, e aí acabou que foi um artigo que deu super certo, deu um maior ibope lá no canal dele, nas coisas dele. E aí a gente começou a ter um contato mais próximo, né? Estar sempre conversando. Ele sempre me pediu um vídeo. Eu fiz um vídeo da pandemia lá, que ele me pediu para fazer, que ele conversou com senseis do mundo todo para saber como que estava essa questão da pandemia no mundo. Ele me pediu para fazer um vídeo também sobre judô e linguagem de novo. Agora, de novo não, agora foi um vídeo. Eu gravei um vídeo para ele, que ele ainda está editando e tudo. Mas é bem interessante o trabalho deles, o site deles é bem rico e é bem focado nisso. Eu acho que é um grupo que eu tenho, assim, muito... Eu fui encontrar lá do outro lado do oceano um grupo que tem um pensamento mais próximo ao que eu quero fazer e ao que eu faço, né? Então isso. Mas tem vários aqui. Como é que eu sou suspeito que ao mesmo tempo que eu fui criado até no que eu chamo de judô formativo, eu vim da escola, então eu acredito nesses valores, mas eu gosto de competir, eu gosto da competição. Não necessariamente eu hiperestimulo a competição, pelo contrário. Eu acho que eu até sempre segurei meus alunos demais, até a ponto de não liberá-los. Antes frustrava, talvez eu tenha até pecado por segurar a rédea de repente alguns. Mas tem várias pessoas desse sentido. Eu também acredito que ele forma. E forma para a vida, para estudar, para saber tomar boas decisões, para criar responsabilidade, né? Aqui em casa a gente discute muito. A gente vive num país que a gente vive colocando a culpa nos outros, né? E em vez de colocar a culpa nos outros, o que eu posso fazer para não... que faz parte da minha culpa aqui? Deixa eu fazer direitinho meu, porque se eu fizer direitinho a minha culpa, e todo mundo fizer direitinho a sua culpa, talvez a coisa ande, né? Em vez de falar, apontar o dedo. Não, vamos trabalhar, né? E aí a gente vai, ó, a aluna minha de pouco tempo atrás. Eu tô vendo. Ju, é segredo, você já tem mais de 30, não pode falar essas coisas. Mas eu tinha essa tendência. Tem as pessoas jovens, né? Como o meu sensei, eu acho que ele estudou também com o Jigoro Kano, mas ele não aparenta. Uma outra questão que agora é bem interessante. Você for fonoaudióloga de criança, e como você acontece muito de um para o outro caminho, levou crianças da fono para o judô, ou do judô você fala, tem que fazer um outro trabalho, ou as coisas se cruzam. Eu imagino que não tem jeito, deve acontecer muitas dessas coisas, porque você acaba juntando as ferramentas. Sou eu, né? Sou eu. Então, assim, é um caminho que praticamente todo mundo, eu acho que o judô vai resolver alguma coisa. Eu amo, sou suspeita, então eu sempre acho que o judô vai resolver. Mas realmente eu indico mesmo o judô para os meus pacientes, para muitos dos meus pacientes, por conta dessa questão cerebral, tá? Esse é um ponto importante. A questão motora, porque também vai favorecer o desenvolvimento de linguagem,
né, todo o comportamento motor sendo adequado, sendo tirar o atraso aí, né, do desenvolvimento motor através do judô. Parar também, assim, às vezes a pessoa, além dela não ter condição de estar em tudo quanto é tipo de terapia, trazer o lúdico também para essa criança que tem uma necessidade especial aí, né? Porque senão você só faz terapia, não. Por que ele só vai fazer terapia? Vai fazer um judô, onde ele vai trabalhar o cérebro, vai trabalhar a parte motora, vai trabalhar a interação social, vai trabalhar muito linguagem num Handori, por exemplo. Ele tem que trocar de turno, ele tem que tomar decisões, ele tem que planejar, ele tem que saber interpretar o adversário. Enfim, são várias coisas que acabam acontecendo numa aula de judô que faz assim, ó, na criança. Autoestima, né? Tanta coisa. Então, assim, realmente, vai todo mundo. O maior desafio que eu acho que tenho no meu trabalho no tatame é que muitas das minhas crianças, por terem alguma dificuldade, cada uma de um jeito diferente, eu tenho que estar pensando em cada um. Então, assim, tem as crianças que têm uma dificuldade de processamento auditivo, dificuldade de compreensão, né? Não adianta falar, tem um jeito de falar. Aí tem os autistas. Eu tenho que pensar, tem aquele que suporta som, tem aquele que não suporta o barulho na hora de fazer um kemi. Enfim, né? Cada um tem aquele que é super desatento, né? E esse olhar, eu tenho que passar isso, inclusive, para os pais, né? Então, às vezes, como lá nos nossos treinos, os pais, eles têm acesso, né, ao treino, né? E, às vezes, eu imagino que passa pela cabeça deles, nossa, mas por que para esse ela dá essa atenção? Né? A gente não vai expor ninguém, né? Mas por que aquele lá ela faz de tal forma e para o outro não? Ou por que aquele lá pode ficar zanzando pelo tatame e o outro não pode? Né? Enfim, cada um está numa etapa, né? Cada um tem um desafio pessoal ali, né? E então, quando eles entram no nosso dojo, eu sei o desafio deles. Eu tenho isso como profissional e também como sensei, porque eu pergunto isso para os pais. A gente faz entrevista com todos os pais, né? A gente tem isso como uma rotina, porque eu quero entender aquela criança. Eu olho para ela de uma maneira diferenciada, né? E a gente pensa os exercícios em cima de crianças específicas, ou aquele grupo tem uma característica diferente, né? É um grupo formado por mais crianças que têm dificuldade de interagir. Ou que você vê pelos relatos dos pais, né? Um questionário que é feito. Aquele grupo, as crianças têm mais agressividade. Cada grupo também. Então tem assim o individual e tem o grupo diferenciado. Então a gente vai criando em cima, né? É bem vivo, assim, é bem dinâmico. Vocês têm mais de um professor. Nessas turmas de sábado acaba tendo mais de um professor na mesma turma, até para conseguir dar esse atendimento, né? Nós somos nós três, né, aqui. E nós temos também a participação de outros professores do Judocas de Cristo, que vão, que tem outras turmas deles também, outras responsabilidades, outros compromissos, mas quando eles podem, também estão com a gente, né? Mas no padrão, somos nós três que estamos, nós damos aula lá no Judocas de Cristo em 3 polos diferentes, né? Então, a minha família, onde está a minha família, estamos sempre nós três, né? Então, a gente consegue fazer essa dança entre nós de uma forma bem natural, assim, bem suave, né? E pensa antes, né? A gente tem a transpiração do antes, né? Fala, nossa, o que a gente vai fazer? Porque tem um ponto que só de vocês se olharem, vocês já sabem o que é, e não é. Como vocês vivem junto o tempo todo, eu imagino que saiu de lá,
os relatos, vocês conversam sobre cada criança. Você falou, eu estou lembrando agora de uma situação, eu vou entregar a idade à Juliana que estava ali, coitada, ela tinha 7 anos, ela começou com a gente, estudou em 97, foi quando eu comecei a dar aula e quando eu entrei na faculdade, faz pouco tempo. E nós éramos um grupo de 4 professores e a gente toda sexta-feira discutia, porque nós tínhamos mais de 30 alunos, 40 algumas turmas, para 2 professores. A gente tinha 2 professores. E eu tinha essa responsabilidade. Eu ia para, como era escola da Prefeitura de São Caetano tinha uma estrutura, aí tinha coordenadores. Então tinha coordenador pedagógico, tinha os coordenadores disciplinares e tal. E todos os casos, problema, eu ia, conversava com a direção, aí eu ficava sabendo que era família tal, porque lá no tatame a gente acabava tendo que ter outra postura com algumas crianças pelas situações dela. E para mim é bem maluco, porque eu tinha 18 para 19 anos, eu mesmo estava amadurecendo, eu era molecão de tudo. Era bem diferente para mim. E só o fato de não dar aula sozinho era muito legal, porque toda sexta a gente discutia, nós éramos em 4 mais o sensei, nosso sensei, e a gente discutia todos os casos especiais. Então, quando ia para aula, todo mundo já estava armado no bom sentido para tentar criar uma estratégia para conduzir não os mais iguais, mas os diferentes, para que os diferentes estivessem naquele contexto. Era muito diferente. Eu acho que isso fez eu amadurecer para trabalhar sozinho demais depois, né? Porque nem sempre pude ter aquela... No seu caso, é a família, né? Isso é muito legal, é diferente, diferenciado. Ajuda muito. Sobre esse aspecto, eu poderia te dizer fazer 2 comentários, assim. Depois que a gente também começou a colocar os questionários e ter essa entrevista com os pais, as reuniões com os pais, eu entendi que não tem o diferente. Todo mundo é um pepino, todos. Entre nós professores e as crianças. Cada um tem o seu desafio. Às vezes não tem nome, não é diagnóstico, mas tá lá. Às vezes é só você que sabe, é sua família que sabe. Mas você tem algo para ser superado, algo que te enfraquece, algo que precisa ser mudado, né? Então, assim, realmente, hoje, até às vezes eu me pergunto, nossa, seu dojo é inclusivo, por exemplo. Eu falo, olha, eu não consigo nem te dizer essa palavra, porque tá todo mundo incluído. É todo mundo a mesma coisa. Cada um tem um ponto para ser trabalhado, um aspecto que pode até chamar mais atenção do que de outro, mas tá todo mundo no mesmo barco, sabe? O objetivo é o mesmo, com todo mundo. Então, hoje eu já nem falo isso. Mas você tá preparado? E se chegar lá alguém surdo? E se chegar... Vou correr atrás. É simples assim. É simples assim. Chegou, é problema meu. Virou um problema meu. Eu tenho que... Nós, né, temos que dar conta de criar alguma estratégia. É assim que funciona, né? Agora, por outro lado, eu estava vendo, né, eu fiz no ano passado, eu não lembro nem se foi ano passado ou no ano retrasado agora, mas eu fiz a formação manager da Federação Internacional, da FIGE. E lá foi muito legal, foi um curso longo que eu fiz, que era justamente de administração de dojos. E mesmo num contexto ideal, vamos dizer assim, se coloca como categórico você ter um monitor, pelo menos. A gente aqui, que está muito acostumado a trabalhar sem as condições que deveria, né? Porque o judô é uma atividade de risco. Você pisca, a criança machucou. Né? É uma atividade complicada, assim, né? De você lidar sozinho, de você dar aula sozinho para um grupo diverso, ou muitas vezes o que acontece que eu vejo a escola não passa para você o que aquela criança tem, por exemplo, enfim, você nem sabe que está lidando com uma criança que precisa que você fale com ela diferente, que você olhe para ela diferente, que você ajude ela.
de uma forma diferente, e você cria rótulos para aquelas crianças. Aquele lá é preguiçoso, aquele lá é medroso, aquele lá é desatento, aquele lá não sei o quê. E às vezes a criança passa por cada coisa, tá em tudo quanto é tipo de terapia, vai mal na escola, não acompanha, um monte de coisa está acontecendo, mas você não sabe. E nem tem acesso aos pais, não tem acesso ao histórico da criança, né? Você fica meio de fora, né? Você vai lá dar sua aula e você... Ele acaba sendo algo a mais, na verdade. Os pais colocam, acho que ele vai resolver o problema, só que isolado das outras coisas, sem que o professor tenha ciência, né? Porque por osmose, é isso que eu estava te falando. O judô vai por osmose, entendeu? Não é. Você tem que estar cheio de intenção, você tem que ter essa intencionalidade mesmo de, na hora de fazer algo, você sabe por que você, professor, está fazendo aquilo. Todos os seus movimentos são friamente calculados. Eu vou dar um exemplo dessa época agora, e acho que talvez você tire um outro exemplo bem prático. Eu nunca tive perfil de ser bonzinho, eu sempre fui mais disciplinador, inclusive com meu filho, eu não sei ser muito diferente disso. É meio reto, assim. E nessa escola, com essa professora, tinha um menino que ele dava muito problema, ele queria brigar com todo mundo, e eu pegava pesado com ele, deixava ele de castigo, brigava com ele quase toda a aula. E aí eu fui com a dona Maria José, que era ela era um anjo, assim, que cuidava mesmo do aspecto disciplinar das crianças. Aí ela falou assim, vamos pegar. Ele falou assim, um caso especial, e era um menino que apanhava em casa, muito, tal. Aí a gente levou pra sexta-feira, até arrepia de falar dessas coisas. Aí ele falou, aí a gente discutiu e falou assim, beleza, pegar pesado, ele já está acostumado a pegar pesado 100% da rotina dele. Então a gente não pode ser assim. O que nós vamos fazer? Não sei ainda. Mas o que eu estava fazendo era o caminho errado por não conhecer. E aí depois que eu passei a conhecer, a gente começou a criar outras estratégias ali para ele ficar mais perto da gente, mudou o comportamento dele com a gente absurdamente. Mas isso foi porque eu tinha acesso, e esse acesso tinha acesso, mas se nosso grupo naquela época fosse, por exemplo, como acontece com a maioria dos professores de judô, e não é culpa deles, entra da aula e vai embora. Claro, né? Não é culpa dele, de jeito nenhum. Não é dele, ele entra e vai embora, ele não tem tempo de se envolver. Vai cair a live já, viu? Eu me empolguei aqui também, vai cair a live a qualquer momento, vai aparecer uns 30 segundos. Mas quando aparecer eu falo, eu não sei se as pessoas têm perguntas, mas qualquer coisa eu marco outra pra gente falar alguma coisa específica, mas eu queria que você desse suas considerações. Foi muito bom que eu tava controlando até os 30 minutos, depois já esqueci, fui fazer um comentário agora que achava que tinha tempo e já não tinha mais. Eu sou fono, não esquece, eu falo pra caramba, então, ó... Então, assim, eu estou muito feliz, tá? Eu agradeço muito o convite. O professor doutor Fábio Gomes me convidou, é uma honra enorme, admiro demais o seu trabalho e sigo você, gosto do seu conteúdo, me acrescenta demais, porque é uma área que eu não domino mesmo, né? E eu aprendo demais com você, toda a parte que você passa, com muito amor, com muita dedicação. Patrícia, eu vou te chamar de novo para finalizar. Vai cair, eu vou te chamar de novo. Espera aí, eu vou entrar de novo, porque vai cair já. Voltamos. Não, porque depois eu tiro daqui e eu até corto, faço uma edição e coloco no YouTube. Aí é horroroso, assim, não dá... Aí é melhor... Aí agora pode falar tchau tranquilamente, falar sobre as mídias sociais, porque alguns outros professores podem ter visto para te seguir, além de seguir aqui. Então, acho que é um pouquinho de tranquilidade para se despedir, falar o que faz, né? E o que está fazendo agora, os trabalhos. Eu queria agradecer mesmo, né, esse convite, porque foi muito gostoso mesmo. Muito obrigada. Pode me chamar de novo quando quiser, tá bom? Pessoal, podem entrar lá no site judoquinhas.com.br, lá tem tem todos os materiais que eu já produzi, gratuitos, estão lá, né? Nós temos poucas coisas que são pagas, então, assim, lá tem muita coisa para trabalhar, para passar para os alunos, nesse tempo aí de pandemia, para eles irem mantendo o chama, e é isso que eu acho mesmo. Opa, voltei.
WhatsApp aí. Tem que manter viva essa chama do judô, sim, porque o pessoal vai voltar diferente, tá? Nós sabemos disso. Acho que os princípios do judô nunca foram tão úteis na prática, né? Essa resiliência, perseverança, paciência. A gente tem que ver como que as crianças vão voltar aos seus lares, a situação em que cada um está vivendo, né? E ajudar as crianças a superar toda essa fase, né? Que pegou, né, na parte psicológica, enfim, tanta coisa que nos espera, nós não sabemos, não, com quem nós vamos lidar, e nós temos que estar fortes também, né? Então, eu sempre me pego pensando nisso, falando, não, eu como eu sou judoca de Cristo, eu me apego em Jesus, né? Sempre em primeiro lugar. Mas os princípios do judô, que no meu ver são totalmente alinhados com os princípios bíblicos, eles estão aí, eles são muito fortalecedores. Eles precisam ser trabalhados na gente, na prática, né? Nós temos aí, estamos passando por tudo isso, então vamos praticar filosofia de judô, né? Vamos praticar os princípios do judô durante essa etapa, muito mais, né, do que a parte física, que às vezes não dá para fazer, não temos estrutura, não temos condições de fazer como deveria, como gostaríamos, mas nós temos a vida real. Nós não dizemos para todo mundo que fazemos judô para preparar para a vida? Ok, chegou o dia, né, que o mundo inteiro ao mesmo tempo está vivendo a mesma coisa. Como que você vai sair dessa? Né? Então vamos usar o que a gente aprendeu para dar a volta por cima, né? Se cair, levantar, né? Com mínimos de dano e continuar na nossa luta, né? Da vida e enfrentar os combates da vida, né? Legal, não, ótimas palavras, eu acho que é isso mesmo, é bem difícil. Eu mesmo, a gente está passando, é um momento bem delicado, que você trabalha, aqui em casa tem uma bebezinha, meu filho, é muito mais difícil do que lidar com os alunos. Entrou num já tem, você sabe bem, ciúmes e tal, imagina isso confinado, estamos fazendo isso, então é um trabalho bem árduo, e tem que ter isso mesmo, calma, porque a gente, às vezes com a esposa quebra o pau, a gente olha um pro outro e fala assim, não, calma, vamos lá, o que vai acontecer? Big assim Brother. É um Big Brother, mas a ideia é sair fortalecido mesmo, e saber usar assim, o judô, esses princípios de como você vive para a coisa acontecer. Eu acho que é isso mesmo. Só queria falar uma coisa, eu vi que o Caio está aí, em algum momento, ver se eu consigo falar com o Caio, ele passou já lá para cima, para falar com ele, porque eu sei que ele faz alguns trabalhos diferentes aí também, e acho que vai ser legal conversar com ele, né? Então ele faz o trabalho com você, ele com certeza ajuda em algumas coisas do judoquinha, mas ele tem as coisas dele, né? Que ele faz com o judô, ele é bastante estudioso no judô também, então será uma pessoa bem legal para eu conversar. Viu, Caio? Eu estou falando com você agora. Caio, você tá aí, Caio? Eu não sei. Capaz dele ter saído. Ele passou aí. Eu vi que ele passou. Na hora que caiu, ó, ele já, nem para falar tchau pra mãe. Olha, deixa ele, pego ele. Mas muito, muito obrigado mesmo. Se Deus quiser, vamos nos encontrar aí, vai passar isso, vamos juntar o trabalho. Inclusive, esse negócio, quando voltar os festivais, é uma coisa que eu falo para as pessoas, eu não sabia. Ó, ele mandou um recado, dando risada, ó, que ele tá aí. Assim. Debochado! Esse trabalho de levar o judoquinhas para os festivais, levando o material ali, ou seja, faz todo sentido para ter esse tipo de trabalho também. É um trabalho que vocês fazem diferença. Eu sei que vocês fazem, não tem tempo, né? Tem jeito, é a correria, mas vai dar certo, com certeza. Sim. Muito obrigado mesmo. Agora nos vamos. Gente, quem está no meu canal assistindo, se inscreve no Instagram dela, procure, tem o YouTube Judoquinhas, o site Judoquinhas, e esse vídeo aqui, ele vai ficar no IGTV, mas eu vou jogar no Professor Fábio lá no YouTube. Eu edito, eu não tiro nada do vídeo, eu só corto mesmo as pontas ali, dou uma garibada e coloco ele na íntegra.
Às vezes eu tenho um projeto até de pegar pontos específicos das nossas falas que tem algum impacto interessante e soltar como vídeos, mas eu acho que logo depois que passar essa pandemia, assistir o vídeo, porque tem uns gatilhos, alguns assuntos que as pessoas precisam ouvir, ela não vai assistir tudo para ouvir. E aí é legal pegar esse ponto para a gente falar, ó, tem isso, eu farei, mas vamos ver. Legal. E Obrigado continua, mesmo. hein, Sensei, continua firme no seu canal. Preciso das suas lives, do seu conhecimento. Estou esperando seu livro. Estou esperando o livro. Obrigado. Não, tem umas coisas escritas, inclusive eu estou fazendo uns vídeos novos por conta do projeto do livro. Agora, basicamente, eu tenho uns 8 vídeos, que esses vídeos já dariam um livro. Literalmente, se eu for muito preguiçoso, era pedir para alguém transcrever e já tem bastante coisa. Mas parou tudo. Esse ano meio que parou e não parou. Eu não parei mesmo, mas eu continuei aqui. Mas esses tipos de projeto, mas vai ter. Se prepara que vai sair. Sim, vai obrigado, sim. Obrigado pelo incentivo. Então tá bom. Muito obrigada. Gente, boa noite para todo mundo. Um beijo em casa para nós. Obrigado. E aí, um beijo para os filhotes e para sua esposa, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.